Olá, meus amigos! Começando mais um programa Rafael Coiaço e olha, hoje, atendendo a muitos pedidos, o Francisco Oliveira, especialista em prótese capilar, faz o maior sucesso do Instagram, tá aqui com a gente. Ô Francisco, vem pra cá! E aí, tudo Rafael, bom? tudo bem? Ô Francisco, que bom que você conseguiu esse tempinho para falar com a gente. Exato. Senta aqui, vamos conversar! Tá. Ô Francisco, que sucesso você faz, meu amigo! Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Olha, a gente fica feliz poder conversar com você. Sei que sua agenda está sempre lotada, né? E ainda bem que você está fazendo aí um grande sucesso. O pessoal procurando muito as próteses capilares. Como é que tá essa época assim? Tá bem legal? Então, tá bem legal porque, como eu estava te falando, a gente teve um sucesso em ascensão no ano passado. Legal. Então, minha agenda ela ficou muito para frente. Sim. Quando o cabeleireiro começa a ter dificuldade, é que a agenda fica de 2 a 3 meses para a pessoa conseguir agendar. Caramba. E a gente começou a crescer também a equipe justamente para que as pessoas não esperassem tanto. Legal. Então fizemos investimentos recentemente no salão para que a gente também pudesse atender toda essa demanda. Mas está sendo assim bem positivo para esse ano esse mercado. Coisa boa, olha, vem gente de fora, vem gente de muitos lugares, né? E você tá aí, como é que fala, arrasando. Conta pra gente, o Francisco, como é que você começou essa jornada, assim? Como é que foi os primeiros passos nessa atividade? Então, eu comecei como barbeiro. Legal. No ano de 2016. Eu trabalhava numa empresa aqui da cidade mesmo, chamada Atento, no Vale Sul, que é uma empresa de telemarketing. Sim. E eu comecei com essa ideia de querer começar a cortar cabelo, né? Aí eu fiz um curso de barbeiro em 2016 e comecei a cortar na garagem da casa da minha mãe. Coisa boa. Então isso é muito importante, eu sempre falo para as pessoas, né? O importante é você começar. Sim, sim. E Deus, ele sempre tem o melhor pra gente, né? Sim. Aí, depois que eu iniciei esse curso, comecei a cortar cabelo. Em 2018, uma empresa aqui da cidade, ela estava precisando de um barbeiro que pudesse estar realizando esse tipo de procedimento. Legal. E como eu já estava cortando cabelo já fazia um tempo, eu entrei em contato e consegui essa vaga. E desde então, eu comecei a trabalhar com prótese capilar lá. Legal. Em 2020, por conta da pandemia, eu tive que sair dessa empresa e eu montei uma empresa para mim mesmo em maio de 2020. Aí foi quando eu conheci minha esposa. Legal. E juntos, né, nós começamos ali a trabalhar em prol do crescimento da empresa, postamos muitos vídeos nas redes sociais, é uma coisa que a gente sempre faz, né? Legal. E alguns vídeos começaram a viralizar. Sim. Na plataforma do TikTok principalmente. Sim. Depois a gente tinha cliente que não parava mais, né? Olha só. A gente começou a ficar meio que acostumado a ter tanto essa procura e de assim a gente foi mudando de ponto comercial até chegar onde a gente está agora, que é um salão com 4 salas juntas. Olha só. Então é um salão bem grande aí, dá um total de mais de 200 metros. Muito bom. Nosso salão. O Francisco, e olha, se somar todas as suas redes, dá mais de 5 milhões de seguidores, assim? Pior que tá dando 7 milhões agora. Caramba! Porque só no TikTok tem 2,5 milhões. Sim. Lá no Facebook tem 1,3 milhão. Sim. No Instagram 1,7 milhão. No YouTube a gente tá com 852 mil inscritos. Você acha que o divisor de águas, assim, do negócio foi como é que fala, a repercussão, os vídeos viralizando, assim? Então, o que acontece? A calvície, ela é algo que ela pega quase que metade da população. Sim. E os homens, eles têm muita dificuldade em encontrar uma solução que de fato seja uma solução, né? Sim. A internet, ela traz muitos depoimentos mentirosos de produtos que prometem fazer com que o homem tenha cabelo de novo. Sim. E acaba que isso, muitas das vezes, as pessoas se sentem frustradas. Sim. E a prótese capilar, muitos pensam que se trata de uma peruca, né? Porque você vê a gente colando, vê a gente tirando. Sim. Então fica na cabeça das pessoas talvez até uma ideia de preconceito do próprio produto. Sim. Porém, aonde que faz o sucesso? É depois que a gente aplica e faz a finalização, imita-se muito bem o que seria o cabelo de uma pessoa. Fica igualzinho, né? Fica igualzinho. Então é aí que a gente pega e tira de uma vez por todas essa ideia de que é uma peruca. E sim, é uma prótese que a pessoa pode dormir, pode lavar, Sim. pode
andar de moto com ela. Sim. Então a pessoa passa a viver uma vida Legal. normal. E por isso que se chama prótese, porque se fosse peruca seria algo semelhante ao Zacarias. De colocar, tirar. Que você veria de longe, né? Porque você está de um sim. lado da rua, você olha para o outro lado, você vê a pessoa usando. Sim. Então a prótese, se bem aplicada, você vai ver pessoas que usam e você nem imagina que ela usa. Sim, é muito natural, né? Fica muito... como é que fala? Muda, né? Eu acho que a pessoa mexe ali com a autoestima, né? A pessoa rejuvenesce, assim. Eu percebo nos vídeos, né? Umas pessoas ficam felizes, né? É bastante gratificante o trabalho, né? E além desse trabalho, você também faz um trabalho social muito legal, que é o trabalho com as crianças, né? Esse trabalho com as crianças, a gente vê a repercussão, a gente vê o pessoal que acompanha você. É um trabalho que aquela criança que perdeu o cabelo por uma questão de queimadura, por uma questão de doença, você vai lá, aplica e ela fica, como é que fala, feliz porque ela volta a ter aquela autoestima, assim, muito legal. Esse trabalho, você inspirou em quê, assim, para começar? Então, em 2022, eu ainda estava com o meu negócio em crescimento. Sim. E nem passou pela minha cabeça que eu teria um projeto desse. Legal. Foi quando uma mãe entrou em contato comigo, contou a história do filhinho dela, Sim. chamado João, Legal. mora lá em Taboão da Serra, em São Paulo, e foi um caso muito forte, impactante, porque essa mãe ela perdeu 2 filhas em um acidente que incendiou a casa dela toda. Caramba. E o João, o filho dela, foi o sobrevivente. Sim. E o João, ele não tinha a parte do braço, ele teve quase que 100% do seu corpo queimado. Caramba. E nesse vídeo, ela estava do lado dele e ela conta um pouco do quanto o cabelo para ele seria importante. Legal. E já que não teria outra forma dele ter o cabelo, por conta da queimadura, aquela pele é uma pele de enxerto, então não tem a possibilidade de uma técnica de transplante. Sim. Mas sim se alguém tivesse a condição de colocar uma prótese capilar nele. Sim. Aí os meus seguidores começaram a me mandar essa história e eu topei o desafio na hora. Coisa boa. Sem imaginar se ficaria bom ou não. Sim. Eu vi aquele caso e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Sim. Aí, quando ele chegou no salão, que eu fui dar conta que o caso não era tão simples, porque ele tinha cabelo do lado da cabeça e toda a parte do meio e do outro lado envolvendo a orelha era tudo uma pele enxertada. Sim. Então eu tirei a medida, coloquei aquela prótese nele e comecei a dar o acabamento. Legal. Só que depois que a gente finalizou, ele ficou tão feliz que ele começou a fazer dancinhas comemorando o cabelo e a gente fez um vídeo muito emocionante. E depois desse vídeo a gente publicou nas redes sociais e começou a viralizar. Maravilha. Foi quando as mães que tinham filhos nas mesmas condições começaram a nos procurar também. Aí eu falei para minha esposa, Ana, o que você acha da gente fazer um projeto social? Mesmo que a gente ajude agora 2 crianças por mês, já vai ser uma baita de uma ajuda. Sim, sim. Só que o pessoal queria que a gente ajudasse mais. Sim. Aí foi quando a gente criou uma vaquinha online. Legal. E o pessoal começou a fazer doação nessa vaquinha. E essa vaquinha ela já está quase dando R$100 mil Olha só. desde 2022 e até hoje a gente já ajudou mais de 111 crianças. Olha, que legal. Então, crianças que já passaram por processo de quimioterapia, queimaduras, outros acidentes domésticos, como uma criança que uma vez ela foi escalpelada porque ela estava debaixo de um carro e o carro foi sair e patinou em cima da cabeça dessa criança, ela perdeu o cabelo. Teve criança também que foi vítima de ataque de pitbull. Sim. E o pitbull mordeu ela, mordeu a parte da face, mordeu a parte do cabelo. Então, tudo que a criança não tem a parte do cabelo, seja até mesmo dentro da barriga, através de bactérias, ela já pode se inscrever no nosso projeto e ele é 100% gratuito. Olha que legal. Então, nós ajudamos crianças de todo o Brasil, de 0 a 15 anos de idade, seja menino ou menina, e com qualquer tipo de falha de cabelo onde a nossa prótese consiga alcançar. Legal, olha, as meninas, e o projeto tem ajudado aí bastante, chama bastante atenção,
traz de volta, né, aquela autoestima, aquela alegria. Eu imagino que deve ser muito emocionante, né? Depois que finaliza ali o trabalho, as crianças aí realmente ficam muito felizes. E é uma coisa assim, diferente. Essa técnica, você aprendeu aonde, Francisco? Você foi elaborando, você foi tendo conhecimento? Como é que funciona? Então, em 2018 foi quando eu tive acesso à técnica. Sim. Mas eu sou uma pessoa bastante fuçada. Sim. Eu vejo bastante vídeos da internet. E quando eu peguei o material na mão, assim, pela primeira vez, eu quis descobrir muitas coisas também. Sim. Foi assim que eu fiz sucesso. Legal. Porque às vezes as pessoas pensam que é só imitar o que a outra pessoa está fazendo que você vai fazer sucesso também. Entendi. Mas a gente conseguiu colocar muitas técnicas diferentes no mercado. Legal. Então, uma delas, para você ter ideia, foi a prótese que ela preenche só a área da frontal da pessoa. Quando o início da calvície da pessoa está só aqui no comecinho, que é como essa que eu uso. Aí eu tive a ideia de tirar um molde apenas para a parte da testa. Legal. Minha, que eu também tenho calvície. Sim. E daí foi quando eu fiz a mini prótese. Sim. Então, muitas coisas nesse ramo da prótese capilar é nós que criamos. Legal. Então, quando você me pergunta como que foi, passa-se um filminho pela minha cabeça, porque eu desenvolvi muita coisa, mas só que assim, na tentativa. Legal. Muitos acertos e erros. Inclusive, de vez em quando tem fotos e vídeos que eu coloco na rede social. Sim. De trabalhos que deram errado, sim. Trabalhos que ficaram artificial. E eu vou lá e chamo o público para comentar, sim. Eu chamo o público para dar um pouco de risada também. Legal. Porque é importante eles saberem que a técnica evoluiu, sim. Que ela não ficou lá no passado, né? Sim. Mas a gente conseguiu introduzir muita coisa nova. Legal, e olha, a técnica evoluiu e eu acho que cada ano que passa, os homens, né, eles... antes o pessoal às vezes fala, poxa, vai ficar natural, não vai ficar legal. Cada vez mais o público tá falando, poxa, eu vou aderir, né? Exato. Eu daqui a pouco vou aderir também. Legal. E olha, esse conhecimento que você tem, você divide também, onde você dá cursos? Assim? Isso. Então, nós temos hoje 3 métodos que a gente ensina o barbeiro, sim. Até ele atingir o nível profissional. Legal. Tem muitos barbeiros que às vezes querem adquirir nossa técnica, porém esses barbeiros eles moram em lugares, sim. Longes, né? Em outros estados. Sim. Então a gente tem iniciado aí um método que é o método avançado, ele é 100% legal. Online. Maravilha. Então, o barbeiro que quiser estar aprendendo essa técnica, ele não necessariamente precisa vir até o nosso espaço. Sim. Ele consegue, através de videoaulas, legal. Dentro da plataforma da Hotmart, acompanhar. Perfeito. Onde ele vai aprender todo o passo a passo para aplicar a prótese. Perfeito. Esse método avançado. Depois, nós temos um outro método que se chama Um Dia com Francisco. Legal. Que eu agendo clientes dentro da minha rotina e trago esse aluno mais para perto de mim. Esse método, ele consegue também ver essas técnicas, mas só que ele é mais perto. Sim. Então ele vê toda a parte do atendimento, eu mostro toda a parte da minha estrutura para eles entenderem o que é necessário dentro de um salão, para ele poder desenvolver essas técnicas de uma forma segura, tanto para ele, tanto para o cliente, porque é um ambiente totalmente voltado para isso, para esse processo, né? Sim. Então não pode ser uma barbearia simplesmente aberta para a rua, sim. Onde a pessoa vai ficar vulnerável com a imagem dela. Então a gente explica toda essa parte da gestão, para que o aluno tenha uma referência de como fazer um negócio de sucesso, sim, né? Sim. E o principal, que é a aplicação da prótese sendo feita ao vivo ali para ele tirar dúvidas e detalhes. E depois, para fechar, nós temos um método presencial que nós agendamos um dia todo, nós montamos uma turma e aí eu faço de uma forma mais assim aprofundada da prótese, onde eu vou abordar bastante sobre o material, sobre as diferenças dessas próteses, modelos disponíveis e toda a tecnologia que hoje a gente oferece para caso o cliente queira uma prótese mais natural, uma prótese mais durável, uma prótese que ele tenha uma sensação
de transpiração melhor através do material. Legal. Então, nós ensinamos modelos de prótese e depois finalizamos com a técnica aplicada ao vivo também. Então, são 3 métodos hoje que a gente tem disponível para ajudar aí os barbeiros a aprenderem essa técnica. Coisa boa, e olha, de São José dos Campos para o Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? Exato. Uma técnica aí realmente impressionante. E olha, Francisco, conta pra gente, né? Às vezes tem algum barbeiro, algum pessoal que está bem no início, assim, e queria saber como é que faz para chegar a ter esse sucesso, assim. O que você diria, assim? Qual foi o obstáculo que precisa transpor para ser um profissional de sucesso? Então, muitos barbeiros, quando vêm pedir técnica ou até mesmo dica pra gente, Sim. Uma coisa que a gente faz, que eles não sabem, Sim. a gente visita a página do Instagram deles. Ah, sim. Muita gente quer ter o sucesso, mas quando você abre a página do Instagram, às vezes falta para essas pessoas postarem mais sobre o serviço e aprenderem a separar um pouco a vida social também. Entendi. Então é muito importante que o seu Instagram, a sua página social, ela seja uma verdadeira vitrine para que seu público consuma. Então hoje a sua loja, ela não depende apenas de um ponto físico bonito, onde as pessoas investiam em fachadas. Se você tiver um local bem iluminado, se você tiver um celular de qualidade e você fazer postagens diárias do seu trabalho, você com certeza já vai estar iniciando na frente de muitas outras pessoas. Sim. Agora, a grande chave do sucesso é a consistência, porque eles postam talvez durante um mês e não vai para frente depois e para. Esquece, não se empolga. E isso eu falo para você, você não pode desistir, porque se você postar e parar de postar, com certeza vai aparecer alguém ali que não vai desistir e esse normalmente é o que vai para frente. Sim. Então eu comecei na garagem da minha casa em 2016 e não foi lá que eu tive sucesso. Sim. Eu fui ter sucesso em 2021, quase beirando 2022. E 2016 eu já tinha postagens na internet, então eu já tinha esse contato com as câmeras, eu já tinha esse contato com os vídeos. Mas é muito importante a constância, postar todos os dias. Sim, não desistir, né? A presença digital é muito importante hoje para qualquer negócio, mas a pessoa não pode desistir, né? Ela tem que, poxa, às vezes não dá aquele número de curtidas, ou não tem aquela repercussão, mas quanto mais ela acredita, uma hora chega, né? Uma hora chega. E outra, eu trabalho com um produto inovador. Sim. Então, se você olhar para a cidade de mais de 700 mil habitantes, não tem ali numa palma da mão a quantidade de pessoas que realizam essa técnica. Sim. Você concorda que é como se a gente estivesse vendendo água no deserto? É verdade. Coisa boa. E você lembra, assim, a sua primeira vez que um vídeo viralizou legal, assim? Lembro. Você tomou até um susto? Lembro, então. É muito legal essa pergunta, porque nós temos 5 frentes. Sim. A gente tem o principal, que é o Instagram. Legal. Depois nós temos o TikTok. Perfeito. Facebook, YouTube e Kawaii. Ah, tem todas as plataformas. 5 plataformas. Sim. O que isso representa? Cada plataforma, ela tem um tipo de pessoa te assistindo. Certo. Às vezes o seu conteúdo, ele não está indo bem no Instagram, mas ele poderia estar indo bem no TikTok. Sim. Porque o algoritmo do TikTok, a entrega dele é mais aberta. Tem muitas páginas no TikTok hoje que a pessoa posta um vídeo e esse vídeo já vai para 50 mil pessoas. Sim. Isso dificilmente aconteceria no Instagram. Verdade. Porque o Instagram é onde as pessoas injetam mais dinheiro. E é claro que a meta, a forma dela monetizar tudo isso é através de anúncios pagos. Sim. Então, como a plataforma do Meta é através de anúncios pagos, é normal que você publique vídeos lá e eles não vão para frente porque a Meta quer que você injeta dinheiro para fazer campanhas de anúncios. Sim. O TikTok, ele está começando agora com esse lance de monetizar e de poder fazer divulgações pagas. Sim. Então, ele era uma plataforma completamente aberta. Sim. Foi no TikTok que o nosso vídeo viralizou pela primeira vez. Olha. E foi no TikTok que a gente começou a reter mais a atenção das pessoas e direcioná-las para o Instagram. Por exemplo, eu fazia vídeos assim, ó.
Para você que está vendo esse vídeo aqui no TikTok, se você quiser ter acesso a esse conteúdo completo, me segue lá no Instagram. Legal. Esse me segue lá no Instagram, eu já estou cansado de saber quantas vezes que eu precisei repetir, tanto para levar pessoas pro Instagram, quanto para levar pessoas para o YouTube. Perfeito. Porque eu não consigo mudar o comportamento do meu público que já é acostumado a consumir o meu conteúdo naquela plataforma. Sim. Porque cada usuário, ele tem a plataforma de desejo dele, a plataforma onde ele já está acostumado a passar os vídeos. E a gente foi percebendo que as plataformas, elas começaram como se fosse cópia uma das outras. Sim. A forma e o formato dos vídeos aparecerem, formatos de vídeos mais curtos, começaram a se repetir. Mas ainda assim temos idades e gostos e pessoas que se identificam mais com Kawaii, mais com YouTube, mais com TikTok. Sim. Então, devido a isso, nós temos que postar em todas. Maravilha! E olha, é um trabalho, eu acho que é legal, né? Eu acho que você ganhou fãs também, né? Eu acho que às vezes ganha haters também, né? Pela quantidade tão grande. Mas é um trabalho muito legal e eu acho assim que você inspira, né, muitas pessoas, ou as pessoas a querer cuidar mais da autoestima, ou as pessoas querer ter um negócio igual o seu, querer empreender como você assim. Eu acho que você alcançou assim uma presença, né, que muitos empresários querem ter, e eu tenho certeza que foi com muita garra, muita determinação. Parabéns, viu, Francisco? Sabe que aqui no programa Rafael Conhece a gente tem umas perguntas. Pessoal, a gente sempre pergunta para o público, né, quais as perguntas que eles querem fazer para os nossos convidados. É que o pessoal pediu para fazer as mesmas perguntas que a gente faz nos nossos podcasts. É umas perguntas para o pessoal conhecer melhor você, quem está por trás das empresas. É o bate-bola, jogo rápido. Pode fazer as perguntas? Bora! Ô, Francisco, conta pra gente uma viagem inesquecível. Viagem inesquecível é a viagem de Orlando para Disney. Coisa boa. A Disney é legal, né? É. Lá dá umas ideias boas para o negócio também? Com certeza. Eu aproveitei bastante ali daquele espaço para trazer aquele mundo da imaginação aqui para dentro de nós e a gente mostrar para os brasileiros que também tudo é possível. Não está só lá nos Estados Unidos, não. Legal. Nosso mundo também, ele precisa de pessoas como nós para fazer o Brasilzão ir para frente. Mas é muito importante ver como que os americanos fazem tudo com muita perfeição, mas para quando a gente vir para o Brasil, para quem tem negócio aqui, frequentar lugares assim e trazer como referência. Tem um livro que mudou sua forma de pensar? E pior que quem já é meu seguidor sabe que eu sou uma pessoa assim que tenho dificuldade de ler, mas eu não posso deixar de exaltar aqui para mim um dos livros que ele é o mais especial de todos, que ele nem poderia entrar aqui em competição com nenhum outro livro, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é importante, a Bíblia é para todo empreendedor assim, a gente costuma dizer que é aquele livro indispensável, né? Não pode nem competir, porque ali está o princípio, né? E o fim de tudo. Então, quando a gente está perdido, quando a gente está desmotivado, ali sempre vai ter palavras para nos dar a direção. Sim. Tem alguma frase, algum lema que você carrega para a vida? Agora, o meu grande bordão é o que está fazendo o povo tratar a calvície como algo legal e entender que ela não é o fim, que é o calvície não é pra você. Opa! E olha, uma boa frase. E olha, eu incentivo as pessoas a deixarem de ser calvo. Saudade da época que eu tinha cabelo. Amigo Francisco, se você não empreendesse nessa área, você gostaria de empreender com o quê? Cara, pior que eu gosto muito da tecnologia. Legal. Eu sou uma pessoa assim que se eu tivesse algo futurista na minha mão para mim poder conduzir, apresentar para as pessoas coisas modernas e coisas do futuro, com certeza eu estaria envolvido. Inclusive, a gente tem uma empresa de tecnologia que ela faz atendimentos 24 horas através da inteligência artificial. Coisa boa. Então, assim, muitos empresários que às vezes têm uma sobrecarga no atendimento por não conseguir lidar com tantas mensagens que recebe, às vezes, ao invés de contratar um time de 10 funcionários para dar conta daquela demanda de atendimentos,
nós vendemos uma IA. Legal. Que ela é muito humanizada, por sinal, você coloca um nome para ela, então dá a sensação para o cliente que o cliente está falando com um atendente humano. Legal. A nossa, por exemplo, da nossa empresa se chama Priscila. Legal. Então, se você entrar em contato com o nosso WhatsApp hoje, você vai falar com a Priscila, ela vai tirar dúvidas, vai fazer o seu agendamento e ela faz parte da nossa IA que a gente vende. Sim. Então, essa empresa se chama Factory. E essa empresa hoje, ela promete cadastrar todos esses empresários que pretendem não serem reféns de equipes grandes que gera muito custo fixo para a empresa, para eles pagarem só uma parcela por mês de uma inteligência artificial que fala com 500 pessoas ao mesmo tempo. A inteligência artificial, ela trabalha o dia todo, não fica cansada, não esquece o que a gente fala para ela. Exato. E ela vende também, né? Porque Exato. A inteligência artificial são terabytes e terabytes de informação, né? Ela tem todos os cursos de persuasão, um negócio realmente muito legal, incentiva aí todos os empresários a colocar, às vezes, o atraso na resposta de uma mensagem, né? Ou às vezes até aquela empresa que te manda uma mensagem na segunda, na quinta eles vão ver. Isso ajuda bastante, coisa boa. E olha, vamos conhecer melhor, cada dia trazer uma Francisca de volta só pra gente falar de inteligência artificial, muito bom. Tem algum hobby que pouca gente sabe que você tem? Eu gosto de música. Apesar de eu ter bastante haters nessa parte, quando eu vou cantar. Eita. Mas eu gosto de cantar, eu gosto de tocar. Legal. E é ali que eu acalmo a minha mente quando eu tô tranquilo em casa. Coisa boa. Gosto muito de música. Coisa boa. A comida que você não vive sem? Eu não posso ficar sem as massas. Coisa boa. Pizza, massa nhoque, pastel, empada. Tem algum lugar que você ainda quer conhecer? Cara, o meu sonho era os Estados Unidos. Sim. Agora, o próximo sonho é conhecer a neve. Legal, a neve, muito boa. Tem algum talento, uma habilidade assim que você gostaria de ter? Que eu gostaria de ter? Olha, que pergunta interessante. Deixa eu ver. Essa é difícil, né? Olha, eu quis muito um dia aprender a me comunicar. Sim. E graças ao call center, ao telemarketing, eu aprendi na força a falar, me comunicar. Gostaria de tocar música, eu gosto de tocar também. Legal. Uma habilidade que eu gostaria de ter? Quem sabe um pregador da palavra de Deus. Coisa boa, coisa boa. Tem algum filme, uma série que te marcou? Série? Eu gosto dessas séries medievais. Sim. Eu gosto de Game of Thrones, gosto de Vikings, gosto do professor da La Casa de Papel lá, que o pessoal fala que eu sou parecido com ele. É a La Casa de Papel. Legal. Eu gosto de séries assim, que todo mundo gosta. Francisco, o que você sente mais saudade? Que eu sinto mais saudade? Eu sinto mais saudade de ter o meu tempo livre sem preocupações. Sim. Porque depois que você faz sucesso, o que eu falo para as pessoas que o mais difícil não é você fazer sucesso, é você manter o sucesso. Sim. Porque hoje a internet, ela simplesmente pode pegar outra pessoa e colocar ela num lugar onde você está. Sim. Às vezes você teve um percurso como eu, por exemplo, de 2016 até 2025. Sim. Aí da noite pro dia, uma outra pessoa acata e faz as mesmas coisas que você, e em meses atinge os mesmos resultados que você, e você acaba ficando para trás. Sim. Então, o manter o sucesso sempre está trazendo novidades para as pessoas, aquela preocupação se está todo mundo muito bem, se os funcionários estão tendo um feedback positivo da empresa, se eles estão gostando de trabalhar, se eles estão gostando de produzir, se os clientes estão gostando de irem até o salão, se eles estão se sentindo à vontade para voltar. Então, o empresário hoje, por mais que as pessoas pensem que o empresário ele só pensa em dinheiro, na verdade o empresário ele é como se fosse uma máquina funcionando. Sim. E ele também trabalha para produzir.
Nós trabalhamos para produzir. Eu sinto falta da época que eu não precisava tanto usar a minha cabeça da forma como eu uso, né? Sim. Eu falo que eu tô quase virando um celular, porque o celular tá na minha mão quase 24 horas por dia, então eu sou quase um componente eletrônico. Sim. Eu sinto falta da simplicidade da vida, em que quando eu não tinha dinheiro nenhum, eu também não tinha dinheiro para consumir as coisas como eu gostaria, mas eu tinha mais tempo, parece, porque o nosso tempo ele foi encurtado depois que a gente se envolveu tanto com essa empresa. Sim. Aí a gente vive hoje, querendo ou não, sempre com aquela espera do final de semana, para poder estar num lugar tranquilo, numa rede, com os pés levantados. A gente sente falta disso. É importante também, né, Francisco? Você tem uma... nossa, essa aqui é profunda. Uma lição valiosa que você aprendeu sobre o amor. Olha, que é muito mais fácil você fazer do que você falar. Sim, é verdade. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas falando sobre o amor. Sim. Mas o que é de fato mais valorizado são as pessoas que têm atitude. Sim. Então é mais bonito aquele amor que você vê a pessoa na ação do que aquele amor que a pessoa fica meio que prometendo. Verdade. Né? Então a gente vê muito isso na internet, principalmente, pessoas que discursam muito sobre filosofia de vida, mas só que na prática não agem, né? Então, o mais bonito para mim é quando eu vejo alguém que se entrega de fato e coloca a sua vida em risco em prol do próximo, que faz algo e sem precisar ficar falando muito. Perfeito. Olha, e a última pergunta é o Francisco pelo Francisco. Como é que você se define hoje? Quem que é o Francisco Oliveira? O Francisco Oliveira é uma pessoa... talentosa, uma pessoa criativa, uma pessoa que aprende com os próprios erros, mas uma pessoa muito persistente, uma pessoa assim que sabe muito bem o que quer. Perfeito, uma pessoa que sabe bem o que quer, que tem um negócio muito inspirador e conseguiu aí um sucesso grande, né, num negócio diferente e tem muitos fãs, muda, né, a vida das pessoas, faz um trabalho social muito legal. Olha, os homens, aquelas pessoas que tinham medo de colocar uma prótese, acho que você popularizou, né, de uma forma que as pessoas enxergam hoje como algo divertido, né, bom, assim, e realmente faz um trabalho muito legal. Sabe, Francisco, aqui no programa Rafael Coiaço, a gente tem um quadro super legal, é o Pra Quem Você Dá o Troféu. Você participa com a gente? Bora! Ô, Francisco, vem pra cá! Francisco, olha, aqui no quadro Pra Quem Você Dá o Troféu, a gente tem aqui 9 troféus. Aí você levanta, você fala, olha, Rafael, pra esse eu dou, você fala na hora. Para os que você não der, deixa pro final pra gente fazer suspense. Ô, Francisco, escolhe um. Qual que você escolhe primeiro? Esse aqui. Esse aqui? Você dá o troféu pra esse? Com certeza. O Francisco dá o troféu pro Jesus Cristo. Francisco, você é religioso? Francisco? Eu sou muito religioso. A religião ajuda muito, né? Com certeza. Por que você dá o troféu pra Jesus? Porque ele morreu na cruz para nos salvar. Eu acredito que não tem amor maior nesse mundo do que esse preço que Jesus pagou para a gente ter acesso à salvação. Verdade. Glória a Deus. Francisco, escolhe mais um. Você não vai vir com polêmica, não. Não vou pôr É tipo você não tira o chapéu O pessoal diz que é parecido. Vamos lá ver. Você dá o troféu para esse? Esse não? Esse daqui é uma prova de testemunho na minha vida, sabia? Deixa e eu não... Não dá? Não dou o troféu para esse aqui, não. Perfeito. Escolhe mais um. Aqui eu não... Yara. O pessoal da produção colocou, você não sabe quem que é? Se for quem eu tô pensando, né?
Se for quem eu tô pensando, eu dou o troféu, assim como é uma homenagem. Legal. É uma princesinha que a gente atendeu no projeto. Legal. E que ela já partiu. Ah, a Yara já partiu? Ela já partiu. Ela tinha câncer e ela faleceu com 7 anos de vida. Sim. E ela provavelmente está aqui porque ela foi escolhida para ser homenageada. Então eu dou o troféu para ela, sim, uma homenagem com certeza. bonita para a Yara. E a Yara, infelizmente, né, o câncer, ele é uma doença assim, muito agressiva, né? E a Yara, ela fez Ela passou pelo projeto social. projeto. Ela teve acesso a uma prótese capilar. Depois ela foi fazer tratamento nos Estados Unidos e ela não resistiu. Que pena, mas fica uma homenagem para a Yara. Com certeza a Yara passou ali uns bons momentos ali com certeza. Nós temos vídeos, inclusive, Sim. a gente homenageia ela sempre que a gente pode. Legal. O Instagram da mãe dela é amor_cura. Legal. Onde a mãe dela também traz vídeos para incentivar e motivar outras mães que participaram do processo semelhante ao dela. Perfeito. E para que ela nunca seja esquecida. Perfeito. Nunca vai ser esquecida, Yara. Escolhe mais um, Francisco. Deixa eu ver. Essa daqui eu dou o troféu. Dá o troféu? Deixa eu Com ver certeza. Que é. A minha esposa. O Francisco dá o troféu pra Ana? Por que dá o troféu pra Ana? Você não desce. Esse troféu eu dou porque é o meu grande amor, né? É a pessoa que me fez chegar até aqui. Sim. Como eu sempre falo, muitas das pessoas pensam que tudo isso está sobre mim, sobre as minhas costas, sobre as minhas forças, mas a palavra de Deus, ela fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. E hoje, se eu tenho um lar edificado, é por conta da minha esposa. Oh, maravilha, coisa boa. Ô, Francisco é bonzinho, vai dar um troféu pra todo mundo. Pra quem mais? Escolhe mais um. Deixa eu ver aqui. Mas você quer uma polêmica, né? Eu tô sentindo aqui que você quer uma polêmica. Vamos ver se vai ter uma polêmica aqui, ó. Não, esse eu dou um troféu pra ele, com certeza. Troféu? Pra que você dá o troféu? O Instagram. Oh, maravilha. Se não fosse o Instagram, meu amigo, eu não estaria aqui. Não estaria aqui? O Instagram com certeza merece toda essa divulgação, né? Aplausos aí pro Instagram, meu Deus. Maravilha. O Instagram realmente ajuda muito os empresários. Aquele empresário que hoje não está no Instagram tá de fora. Tá de fora. É melhor você não ter CNPJ do que do teu Instagram. Se fosse a ceia hoje, ele estaria fora da ceia. Não estaria fazendo parte. Tem mais esses daqui. Qual que você... Deixa eu ver esse daqui. Quem acha que prótese capilar é peruca? Eu poderia dar várias respostas. Sim. Mas eu vou dizer que quem acha que prótese capilar é peruca é porque não conhece a prótese. Sim. Então eu não vou dar o troféu para essa pessoa pela falta de conhecimento dela e investigar melhor para saber a grande diferença da prótese. Olha, vale a pena conhecer. É. E quem acha é só ir lá no Francisco. E vai saber a diferença. Então, tem mais 3 aqui. Vamos lá. Dá o troféu? Eu dou o troféu para os Estados Unidos. Opa. Acabei de falar para você que eu sou fã desse país. Esse país, ele me inspira bastante sobre o que eu quero trazer para minha empresa também. Então, eu acredito que muitos empresários pensam dessa forma porque lá é uma grande referência para nós. Opa, tem mais 2 aqui. Escolhe pra gente. Vamos lá. Esse aqui já falou. Opa. Eu sabia que ia vir bucha aqui, eu sabia que ele ia preparar uma polêmica aqui, mas que bom que essa polêmica aqui, ela vai dar essa oportunidade para nós. Esse você dá? Então, não. Então deixa pro final. Essa polêmica aqui não. Por hora, agora não. Tem mais um aqui. Se você dá o troféu, vamos ver. Esse eu dou, com certeza. Pra quem que é esse? Esse daqui é pro nosso projeto. Projeto João e Camille. Olha, eu também. Esse troféu aqui é um troféu muito especial também, que foi aonde tudo começou pra gente. Por mais que a gente já tivesse empresa, mas a nossa empresa não tinha um propósito, né? Algo com que a gente pudesse servir a nação. Legal. Então foi através daqui que Deus ele colocou no nosso coração o verdadeiro propósito da gente estar aqui nessa terra, que é servir o próximo. Com certeza. Projeto João e Camille. Pedir pro pessoal acessar e quem puder, né, sempre ajudar ali com a vaquinha. A vaquinha ajuda a pessoa não só a colocar a prótese, mas também vir para cá, né, todo o processo, né, e tem ajudado aí as crianças, tem ajudado aí bastante, vale a pena
conhecer, né, esse projeto, vale a pena ajudar também. Parabéns pelo projeto, esse daí, acho que todo mundo dá o troféu. Agora sobrou 2. Vamos lá. Francisco é bonzinho, deu o troféu para todo mundo. Ó. Esse você dá o troféu? Esse daqui eu não dou o troféu. Você não dá o troféu para bebida e cigarro? Exatamente. Sim. Uma que não merece troféu, né? Sim. A partir do momento que a bebida ela traz confusão para a nossa família, Sim. que a bebida ela incentiva os jovens cada vez mais precoce se envolverem, é uma porta de entradas para as drogas também, né? Sim. Ela causa muito acidente de trânsito, onde as pessoas acabam aí morrendo, alto índice de mortalidade. E a bebida, ela causa sérios problemas na nossa alma, né? Sim, é uma parte onde nós acaba se afastando de Deus quando a gente se confunde, né? Perfeito. Pensa que tá bebendo só para relaxar, pensa que Verdade. é algo que a gente merece, é um pertencimento, mas na verdade é uma verdadeira enganação. Sim, Tanto sim. a bebida quanto o cigarro. Sim. Eles preenchem uma parte do desejo carnal, mas eles confundem nós sobre o que é o verdadeiro prazer. Sim, verdade. Que é a presença de Deus. Então, isso daqui é só uma enganação, é só uma forma que o diabo colocou na sua vida para você ficar iludido. Verdade, olha, realmente, olha, acho que assim ninguém dá o troféu, né? E eu sempre falo, olha, quem fuma deve parar de fumar mais rápido, vive uma vida muito melhor, né? E dá para ser feliz, dá para participar de festas sem bebida, que realmente a gente vive uma vida mais plena, né? Exato. Isso, Bruno. Aqui nós temos um assunto que deveria ser mais abordado, Sim. um assunto que quem está assistindo esse programa com certeza deveria dar mais atenção para ficar de olho e não ser confundido pelas mídias, Sim. que é um assunto que fala do governo brasileiro. Não merece nosso troféu, por quê? Porque não somente falando de um lado, tá? De um lado direita, de um lado esquerda, mas é que as pessoas elas se contentam com pouco. Sim. A gente percebe hoje que o governo ele propõe para as pessoas mundos e fundos, mas um governo que ele presta muito assistencialismo é um governo que tira dos homens a força e a vontade de correr atrás, né? Verdade. Então, se eu só prometo para você e eu não coloco nenhuma responsabilidade sobre as suas costas, eu não consigo pagar essa conta. Por isso que a gente vê o reflexo do aumento dos impostos, de alguma forma esse governo ele está sempre tentando tirar dos empresários, aumenta aqui, aumenta ali, aumenta o ovo, aumenta o café, aumenta... Complica de tudo. Então, o que acaba acontecendo? Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, eu sou a favor de um governo que investe e faz com que as pessoas tenham vontade de se movimentar e não ficar na sombra e água fresca esperando do governo. Porque nós tivemos sucesso, foi com o governo A e governo B, mas foi trabalhando. Então, se você está vendo esse vídeo, concorda com esse governo, não tem problema você concordar com todo esse assistencialismo. Porém, você tem que ver se vale a pena ou não você viver de migalhas. Porque, para mim, você falar que esse governo tá bom diante de tudo que vocês estão vendo aí, é porque você já aceitou que na sua vida você não precisa mais do que aquilo que ele só fica aí sonhando, fazendo você sonhar. Você tá ruim, né? Não, tá ruim. Mas tem que melhorar. Não, tem que melhorar e é só mudando, é só saindo mudando. Todos os políticos de lá. Ô, Francisco, conversa boa, viu? Deixa eu deixar isso daqui pra cá. E olha, foi um aprendizado muito bom, sabe? Ter você aqui no nosso programa. A gente queria faz tempo, né? E você sabe que aqui no programa Rafael Coiaço, todo mundo que participa aqui com a gente sempre tem a pretensão de homenagear, de fazer um reconhecimento. Como você demorou um pouquinho para vir cá, a gente tem 2 reconhecimentos para você. Um é o de pessoas inspiradoras, Francisco, pelo esse trabalho que você faz social, por esse sucesso que você faz nas redes, né? Que lindo! Você sabe que pessoas inspiradoras, diversas celebridades, pessoas aqui da cidade ganharam, e você merece muito, porque você realmente faz um trabalho aí muito inspirador. E tem mais um? Eu tenho que entregar para você. Esse é unanimidade, é o reconhecimento Melhores Profissionais da Cidade, é o melhor profissional especializado em prótese capilar, especialista em prótese capilar. Parabéns, viu? Esse muito obrigado. É uma homenagem também
do programa Rafael Cunhaço para você. E acho que você merece aí todas as homenagens, porque você realmente, como empresário, né, conquistou aí um posto muito legal de reconhecimento nacional, né, que todo mundo aqui de São José admira bastante, e também porque você não só cuida, né, da autoestima das pessoas, mas também faz um trabalho social muito legal. Obrigado, viu, Francisco? Muito obrigado, Rafael. Quer deixar um agradecimento? Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu o programa. Para que vocês não fiquem bravos com a nossa opinião, porque é opinião pessoal, sim, né? Sim. Não estou aqui com a intenção de ofender ninguém, muito Imagina. pelo contrário, mas eu quero que quem assistiu esse programa entenda que nós estamos aqui com um propósito. Sim. Esse propósito é fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito, cara. Tem feito muita diferença na vida das pessoas. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe você, o seu negócio, a sua família, e você continue aí inspirando bastante pessoas. Pessoal, esse foi o programa Rafael Cunhaço. Continue acompanhando a gente em todos os canais da Rede Ecoar. Quem será o próximo participante aqui do programa Rafael Cunhaço? E olha, vem aí o concurso Miss Internet, vem aí o prêmio Melhores Profissionais da Cidade. Continue acompanhando também as melhores empresas da cidade. A gente fica muito feliz com a audiência de vocês. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.